No Afeganistão, a perseguição a jornalistas já começou depois da tomada de poder pelo Talibã. A gente vai agora para Londres com o correspondente Renato Senise, está aqui com a gente. Senise, bem-vindo. O pior que já era esperado vai então se confirmando, não, Senise? Vai se confirmando. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Eu falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Horário aqui 11h25 da manhã, temperatura de 19 graus na capital, Londres. Pois é, né? Então, o Talibã, quando assumiu o poder, né, logo na primeira entrevista coletiva, o porta-voz falou que não haveria vingança, que os direitos humanos seriam respeitados, mas logo nos primeiros dias a gente vê que não é isso que está acontecendo. A Deutsche Welle, uma emissora de TV pública da Alemanha, confirmou a morte de um familiar e um outro familiar ficou gravemente ferido de um jornalista, um colaborador afegão dessa emissora de TV alemã. O que aconteceu? O Talibã estava perseguindo esse jornalista, foi de casa em casa procurando esse jornalista, mas ele está na Alemanha. O Talibã acabou encontrando a casa dos familiares, matou um familiar, outro ficou gravemente ferido e alguns outros familiares ainda conseguiram fugir. O diretor-geral da Deutsche Welle, o Peter Limborg, disse que trata-se de uma tragédia inconcebível e exemplifica o grave perigo no qual todos os profissionais de jornalismo e suas famílias estão passando no Afeganistão, e completou falando que está claro que o Talibã realiza buscas sistemáticas a jornalistas. E o problema é que esse não foi o primeiro caso nos últimos dias. A gente tem o Nematullah Hemati, de uma emissora de televisão afegã, que foi sequestrado pelo Talibã 2 dias atrás. Tem o Tufan Omar, diretor de uma rádio afegã, que foi morto a tiros. E tem um outro caso envolvendo uma emissora, um veículo de comunicação alemão, um tradutor colaborador do Die Zeit, que foi morto em 2 de agosto, poucos dias antes do Talibã tomar o poder, assumir a cidade de Cabul, mas já tinha o poder em várias outras cidades, então já havia matado esse colaborador de outro veículo de comunicação alemão. Por isso, os veículos de comunicação da Alemanha fizeram uma aliança, a Aliança da Imprensa Alemã, e emitiram uma carta aberta pedindo para o governo alemão, pedindo que o governo alemão conceda vistos emergenciais para essas pessoas afegãs que ajudaram de alguma forma os veículos de comunicação na Alemanha. E tem mais, a ONG Repórteres Sem Fronteiras pede para que o Conselho de Segurança da ONU realize uma sessão especial para analisar os perigos que os jornalistas estão passando no Afeganistão. Como a gente disse, o discurso é bonito, mas na prática a gente vê que a violência já está tomando conta do Afeganistão. A situação só vai se agravando por lá, né? E os governos ocidentais, o que vão planejando? A intervenção militar está descartada? Por enquanto, nem se fala em intervenção militar, não à toa, né? Tudo isso está acontecendo justamente porque os países ocidentais retiraram as tropas do Afeganistão. Então, já que a intervenção militar está descartada, os governos ocidentais estão atacando o bolso do Afeganistão, começando com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos congelaram os ativos do Banco Central afegão, que estão nas contas de bancos americanos, um total de 9 bilhões de dólares, mais de 48 bilhões de reais. E não é só isso, o Afeganistão depende muito da ajuda internacional, né? Só no ano passado, o Afeganistão recebeu 8 bilhões de dólares em ajuda, 43 bilhões de reais, justamente porque é um dos países mais pobres do mundo. Mas quase todos os países ocidentais já cancelaram o envio de ajuda. Aqui na Europa, Itália, Alemanha, Reino Unido, todos os países deixaram de enviar dinheiro para o Afeganistão. E tem mais, o Fundo Monetário Internacional congelou o repasse de 340 milhões de dólares, mais de 1,8 bilhão de reais, que ia fazer esse repasse para o Afeganistão, mas agora não vai fazer mais. Então, estão atacando o bolso do Afeganistão para pressionar o Talibã para, pelo menos, ceder algumas exigências dos países ocidentais, por exemplo, se aliar a partidos políticos mais conservadores, mais moderados, na verdade, no Afeganistão. Só que existe o outro lado também, né? Já é uma população que passa fome, já é uma população que vive na miséria, então a tendência é que esse cenário piore. E mais, o Talibã já adota práticas nada positivas para conseguir dinheiro nas últimas décadas. A tendência é que isso aumente, como tráfico de drogas, mineração ilegal e principalmente extorsão da própria população. Então, atacar o bolso do Talibã acaba afetando a população. Vamos ver como é que o cenário vai ficar nos próximos meses.